graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus por essa noite tão especial, encerramento deste congresso. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui. Desde quinta-feira estamos aí num processo de virose, sinusite. Quem é alérgico, irmão, mudou o tempo, começa a sofrer, né? E passei hoje o dia medicada, deitada e dizendo: Senhor, tu sabes que eu preciso honrar o meu compromisso nessa noite. Mas muito mais preocupada de estar aqui, de participar desses dias, porque o meu coração estava aqui sexta e sábado. Muito mais preocupada não em trazer a palavra, mas poder participar desse momento. E mesmo fanhosa, preferi manter a máscara ali, mas, graças a Deus, um exame de Covid negativado para que pudéssemos estar aqui com tranquilidade. Mas vou pedir a você paciência aí na voz, tá bom? Hoje não vai estar muito bacana, mas o mais importante é que a voz do Espírito Santo fale conosco nessa noite, amém? Quero louvar a Deus pela vida da pastora Daphne, do pastor Luciano, hoje em especial pela vida dela, por você ser tão ousada, por você ser tão corajosa, por você me inspirar tanto na minha vida pessoal, ministerial, familiar. Você é como uma estrela, né? Que onde quer que esteja, eu posso estar distante, mas você sempre está nos guiando para mais perto do Senhor. Deus sabe, e eu sei que você sabe também, o orgulho que eu tenho de dividir a jornada com você, de poder ver mais um congresso. Sei que as lutas foram grandes, mas maior foi o Senhor. E eu sei que, como diz a palavra, quem sai chorando volta com seus molhos. E se você já está com saudade do congresso, é porque já deu tudo certo, né? Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor por você me dar o privilégio de ouvir Netânia mais uma vez. Você deixou um buraco tão grande nessa cidade que você não faz ideia. Os nossos... você desbravou aí, né? Então, você deixou os congressos, as programações da cidade vazia, e eu digo isso na presença do Espírito Santo. Como foi difícil, né, Tânia, procurar alguém com seu coração servidor, adorador. Sempre que nos juntávamos, seu nome era citado, e eu dizia: ela está bem distante. Mas glória a Deus pelas redes sociais, que nos faz ver que você permanece. E eu, de todo o coração, agradeço a Deus por poder ter o privilégio de te ouvir mais uma vez aqui, matar a saudade. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Amém? Toda a sua casa seja coberta nessa noite, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Sara, que fez um trabalho tão lindo com esse coral. Você errou ao dizer que as irmãs não cantam, né? Não. Tem muito... Canta. Muito talento escondido, né? Fizeram aí até um oitavado lá em cima. Que Deus te abençoe, missionário, que seu talento permaneça, amém? Que o brilho do Senhor continue. Foi muito lindo ouvir as irmãs adorando ao Senhor. Eu acho que esse desafio foi o maior desse congresso, né? Quantas vezes esse mês ela disse: eu não posso porque eu tenho ensaio, eu não posso porque eu não tenho ensaio. Mas valeu a pena. Deus abençoe, amém? Quero agradecer a vida da minha irmã, Ruth, diaconisa Jobelma, diaconisa Jane, que estão ali na cobertura da oração, e a todos dessa casa, em nome de Jesus. Meu esposo está ali na igreja, né? Hoje, ele disse: você vai desse jeito? Eu disse: desse jeito, né? Movidas pelo propósito do Senhor. Então, tenho certeza que sairemos daqui restaurados para a glória de Deus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, meus irmãos, sentados mesmos, no livro de Hebreus. Quero compartilhar uma palavra. Capítulo de número 13.
nós leremos o verso de número 20 e o verso de número 21. Hebreus, capítulo de número 13, o verso de número 20 e o verso de número 21. Você achou? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Eu tenho certeza que o Senhor, ao dar esse tema à liderança desta casa, a pastora Daphne, tinha em seu coração o propósito de aprimorar uma preparação que eu julgo que nós não estamos começando, mas nós estamos terminando. Eu acredito que os dias que nós estamos vivendo, ele vai exigir de nós uma maior constância, uma maior dedicação do que os primeiros dias. Eu não sei quantos anos você tem na sua fé, não sei quanto tempo você tem de evangelho. Você pode perguntar aí para a pessoa que está do seu lado, quanto tempo de evangelho você tem? A irmã desde que nasceu, né, amada? Pois é. Muitas pessoas com alguns anos de evangelho, outras talvez começando agora, mas eu posso dizer, pelo que nós estamos vendo, e principalmente pelo cumprimento da palavra de Deus, que a sua fé, que a sua persistência, que a sua vida com Deus, ela vai ser mais exigida agora do que no começo da sua fé. Quando nós começamos a caminhar com o Senhor, e se a gente fizer um paralelo com a visão que o Senhor deu, as águas pelos artelhos têm um nível de dificuldade. A água nos joelhos tem um nível maior de dificuldade. A gente muitas vezes fala sobre o texto, não é? Qual ali o profeta viu um anjo medindo e ele foi se aproximando apenas como uma entrega. Sim, é uma entrega. Mas a gente vai ver também como desafios a ser vencido. Quem já teve a oportunidade de andar em uma piscina ou em um rio, sabe que quando a água está no ombro, para que ele se mantenha andando, não é? E não nadando, é uma dificuldade muito grande. Por isso que, quando chega nos ombros, é preciso mergulhar. E eu quero dizer para você nessa noite que é esse estágio que Deus está levando a sua igreja. Uma igreja que está sendo resiliente, uma igreja que está sendo persistente e uma igreja que está caminhando para depender mais do Senhor. Por isso eu quero dizer para você nessa noite que, ainda que as coisas ao seu redor, elas se tornem ou pareça que estão se tornando mais difíceis, mais complicadas, entenda que você está no caminho certo. Entenda que existe uma obra. Quando nós lemos aqui, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo, olha, o mesmo Deus que tornou a trazer Jesus Cristo dentre os mortos, aquele que ressuscitou, o grande pastor das ovelhas, não está dizendo aqui que ele começou uma obra, está dizendo que ele, a oração, o pedido é para que ele aperfeiçoe a boa obra. Quando eu entendo que há um clamor, há um pedido, há uma palavra para que a gente entenda de que Deus está aperfeiçoando alguma coisa nas nossas vidas, significa dizer que o detalhe, que a construção,
que aquilo que está sendo feito é meticuloso. Quando se constrói uma parede e você vai lá e coloca o reboco, e de repente agora você precisa colocar ali a massa e você precisa lixar, mas você decide colocar ali algo aperfeiçoado. Você decide colocar uma parede em 3D, Daphne disse que não se usa mais, mas qual é o moderno? Diga aí. Fugiu, né? Alguma coisa chique. Marmorizado. É que eu não entendo das ideias, ela que entende, né? Você percebe que o trabalho para rebocar, o trabalho para colocar uma massa não é o mesmo para colocar um marmorizado? E se você quiser colocar outros detalhes, como a luz embutida, como algo, você vai ter um trabalho meticuloso. E para este tempo, eu acredito firmemente que Deus ele está trabalhando em áreas mais detalhadas da nossa vida. Talvez a experiência que você tenha com o Senhor seja a experiência da salvação, seja a experiência do louvor, seja a experiência da oração, mas Ele decidiu nos parar aqui e falar que precisa nos aperfeiçoar no propósito que Ele tem para as nossas vidas. O acabamento mais refinado. E eu digo para você que nesse acabamento mais refinado é glorioso, porque quando a obra termina, ela está admirável. Mas é necessário que você entenda a palavra que a gente menos quer ouvir nesses dias. Porque eu tenho plena convicção que nenhum de nós está fugindo do propósito. Eu tenho certeza que todos nós levantamos a mão e abraçamos o propósito do Senhor. O que faz estremecer o nosso coração é o quê? O que é que você tem mais ouvido nesses dias? Para alcançar o propósito, você precisa suportar o... Então, nós não queremos abrir mão do propósito. Nós entendemos que uma parede aperfeiçoada, que uma obra aperfeiçoada, que uma joia aperfeiçoada, que um vaso aperfeiçoado é uma coisa gloriosa, mas o processo é mais detalhado. Até os instrumentos para aperfeiçoar algo são mais fininhos, são mais delicados. E é por isso que esse congresso, Deus decidiu falar isso conosco. E eu quero lhe encorajar que para esse tempo é preciso vasos aperfeiçoados. Para esse tempo é preciso vasos convictos do chamado do Senhor. É preciso vasos disponíveis, sensíveis, como Deus falou aqui através de Netânia, que Ele está pedindo coisas que nós venhamos a abrir mão. Para quê? Para que seja a glória dEle, para que seja o propósito dEle. Olha o que o versículo está dizendo, para que quando Ele estiver executando a vontade dEle na nossa vida, aquilo que a gente esteja fazendo seja algo agradável a Jesus. Deus não tem urgência por coisas que nós venhamos fazer. Deus, Ele não é carente das nossas ações. Por isso que quando Ele diz, Ele fala que Ele busca adoradores e não adoração. Porque adoração Ele tem contínuo no céu. O que é que Ele busca? Instrumentos de manifestação da adoração aqui na terra. Tem muita gente, e eu me incluo nisso. E eu peço a Ele que não nos deixe nos perdermos num ativismo onde a gente faça, mas a gente não tenha o zelo, não tenha o cuidado de perguntar, está sendo agradável ao Senhor? Sabe o que é agradável? É aquilo que encaixa com o gosto, com o paladar de alguém. Por exemplo, quem toma café sem açúcar, Deus continue abençoando, grande é o seu galardão. Para mim, tem alguém aqui na bênção? Eita maravilha! Para mim não dá. Tem mais alguém comigo?
Maioria. Ô, glória. Não desce, né, Tânia? Tá? Mas é agradável para as irmãs da Vitória, corajosas, light flight, né? Eu não sou. É o mesmo café, mas não encaixa. E para esse tempo, Deus está trabalhando conosco para que a gente continue cooperando, porque nós somos cooperadores do reino. Mas que essa cooperação ela seja agradável ao Senhor, para que Ele possa ter o desejo de inclinar os seus ouvidos e de fazer, como diz a palavra, que algo, um aroma suave suba às suas narinas. E só é possível subir algo às narinas de Deus quando Ele se agrada de alguma coisa. Essa obra agradável ao Senhor, ela tem uma finalidade. Tudo que nós formos fazer, mediante a inspiração de Deus, que vai ter um propósito, que vai ser agradável a Ele, precisa dessa forma ser para manifestar a glória dEle. E eu quero dizer para você que nessa noite nós somos altamente privilegiadas e privilegiados, porque Deus não escolheu nem os anjos, não escolheu nada, Ele escolheu a mim e a você para nesta terra manifestarmos a glória de Deus. Você pode dizer aleluia? Porque você poderia ser escolhido e escolhida para qualquer coisa. Mas aprove a Ele escolher a mim e a você para manifestarmos, através do Espírito dEle, a glória dEle sobre esta terra. Eu não sei você, mas eu desconfio que o maior desejo de alguém que está sendo aperfeiçoado em Deus é fazer todas as coisas para manifestar a glória dEle. Nós não queremos perder tempo. Nós não queremos estar em um lugar onde homens sejam agradados, onde nós possamos impressionar alguém e a gente caia no risco de desagradar ao Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, ele exortou na carta de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para glorificar a Deus. Diga para o seu irmão aí, até comer. Até comer. Porque quando você pega o seu pão e você diz: eu te dou graças, Senhor, porque Tu és o Deus da minha provisão. Eu te dou graças porque nessa mesa o entendimento de quem provém todas as coisas vem do Senhor. Quando não por religiosidade, mas gratidão no seu coração, você está em um restaurante ou na casa de alguém muito importante e você silencia diante do seu prato e alguém diz: não está gostando? Calma, eu só estou agradecendo ao Senhor. Você está fazendo para a glória dEle. Quando você anda, quando você se move, quando você coloca o Senhor na sua frente, quando você tem o hábito glorioso de não fazer nenhuma coisa, e alguém pode até dizer: o plano é bom, o projeto é bom, mas você diz: antes eu vou consultar o meu Pai, antes eu vou ouvir o meu Abba, Ele se agrada das suas ações. E alguém pode dizer: por quê? Você não pode decidir por você? Sim, é verdade, eu não posso, meu coração é enganoso. Tem coisas que eu estou vendo agora no presente, mas o meu Senhor, Ele já está vendo lá na frente que isso não será positivo. Diga: Senhor, me ajude a te agradar em todas as coisas. Na manifestação de agradarmos a Deus, entra muitas coisas. O nosso propósito de vida, a nossa vida de comunhão com Ele, a nossa vida de santificação e tantas coisas que, de uma forma única, Deus escreveu um protocolo para cada um. Mas eu quero nessa noite falar para você aquilo que o Espírito Santo gerava no meu coração e trazer para o nosso entendimento
de que uma das coisas que mais manifesta a glória de Deus na sua vida e o agrada é o seu servir. Não existe ninguém aqui que Deus chamou para estar em um local onde você não vai ter nada para servir ou para contribuir. Hoje, quando nós falamos de propósito, você pode entrar na internet e você vai encontrar lá 3 passos para você descobrir o seu propósito. Faça o teste online e você vai saber o seu ministério. Coloque aqui 5 palavras imediatas que vêm na sua mente e eu vou dizer qual é o chamado de Deus para a sua vida. Mas eu quero dizer para você algumas coisas acerca do nosso propósito com Deus. Primeira coisa, nunca será uma decisão pessoal, sempre será uma decisão divina. Não existe nada que você faça ou que eu faça para irmos diante de Deus, a fim de dizer a Ele qual é o propósito no serviço, no seu ministério, no seu chamado, na sua vocação, que você queira dizer a Ele, é para isso que eu me habilito. Sinto em lhe dizer que o propósito do céu não tem processo seletivo, você não escolhe primeira ou segunda opção. No chamado para o propósito de Deus, porque você pode ter o teu propósito de ser mais fiel, ser mais frequente, orar mais, mas eu falo aqui do propósito de Deus, no entendimento do que o escritor disse, na função de agradarmos a Deus, nós precisamos ir até Ele e nos encaixarmos com o centro da vontade dEle. E eu quero já te adiantar que nesse processo, 99% das pessoas voltarão frustrados. Porque todos os que queriam cantar, Deus mandou pregar. E todos os que queriam pregar, Deus mandou interceder. E todos que queriam interceder, Deus mandou liderar. E quem queria ficar no anonimato, Ele mandou para as missões. E por que Deus faz isso? Para que nunca você se ache autor e consumador de nada. Todas as coisas começam nele, se confirmam nele e terminam nele. Pergunta aí para o seu irmão, pronto para se frustrar? Sim ou não? Se não tiver pronto, Jesus te frustra do mesmo jeito. O problema é que quando a gente se prepara, é mais fácil, né? Sim, Senhor, eu não sei, ou eu até já sei, eis-me aqui. Porque eu, quando casei com 16 anos, meu esposo era militar e eu já tinha o sonho de ser militar. Depois que o meu filho nasceu, aos 18 anos fui mãe. Hoje o Lucas tem 22 anos. Eu fui lá fazer o CFO. Fomos eu e minha irmã. E eu dizia, eu vou passar na polícia. E olha a minha oração a Deus. Senhor, eu não sei qual é a tua vontade. Mas se não for a tua vontade, eu só quero reprovar. Só quero ficar de fora na última etapa. Deus disse, tudo bem, minha serva. Eu não tenho pressa. Avaliação de saúde, passei. Psicotécnico, passei. Prova física, passei. Na época, Coperv, primeira etapa, passei. Segunda etapa, fiquei em 11º lugar. Eram 5 vagas. Naquele ano, eu não sei o que foi que houve, foi chamado mais 5. Entraram 10, eu era 11. Fiquei de fora. Eu não podia reclamar, eu queria ficar na última etapa. Teria gasto menos tempo, já estaria formada há muitos anos, se eu tivesse perguntado a ele, o que tu queres de mim? Eu me imaginava com a arma da cintura, entrando nas favelas, e Deus dizendo, não vou fazer isso, porque eu sou o Senhor da sabedoria. 2 militares dentro de casa, o marido sempre calmo, eu sempre calmo assim, como a igreja já conhece. Deus disse, não vai dar certo. Mudei os planos. Queria agora ser anjo do asfalto. Queria trabalhar nas BR socorrendo o povo. Sempre tive isso comigo, irmão.
Onde tinha um acidente, eu estava junto. O povo, quando via sangue, desmaiava. Eu queria costurar o povo, fazer cirurgia, atender, mesmo não estando preparado. Estávamos indo um dia com a equipe da igreja lá para o Mirabilândia, em Recife, e quando estávamos passando em um cruzamento, veio um motoqueiro, bateu de frente com o ônibus. Aquele motoqueiro ficou com a cabeça próxima à roda. Eu descalça, irmão, descalça, na impulsividade. É por isso que Jesus não responde todas as coisas, né? Desci, fomos socorrer aquele homem, lá vai aquela roda quase esmagando a cabeça, e eu comecei a orar: Senhor, manda os teus anjos aqui, não deixa esse homem morrer. E daqui a pouco apareceu um bocado de gente, e o meu esposo, calmo como sempre, dizia: você lembrou que ao menos você podia cortar os seus pés? E ele dizia assim para mim: minha filha, como é que você vai fazer? E na época a escala era muito demorada. Como é que você vai fazer? Eu disse: eu não sei, mas eu vou fazer. Eu quero trabalhar nisso, eu gosto disso, eu quero socorrer pessoas. E um dia eu estava pregando, eu já contei esse testemunho em alguns lugares. E eu me via muito dentro das ambulâncias, andando, socorrendo. Estava dentro de mim, e um dia eu estava pregando, e quando eu terminei de pregar, que eu fui orar, eu vi uma ambulância parando na frente da igreja. E eu, com os olhos fechados, eu disse: meu Deus, eu estou tendo uma visão real, uma visão material. Abri os olhos e eu continuava vendo a ambulância. E Deus dizia: não para socorrer pessoas com necessidades materiais, mas para socorrer com necessidades espirituais. Entre na minha ambulância, entre no meu projeto, entre no meu desígnio. Naquele dia as minhas lágrimas desciam, porque eu queria cumprir em mim o meu projeto. E talvez muitos de nós essa noite tenhamos este vazio, porque você quis uma faculdade, porque você quis um diploma, porque você quis uma viagem, porque você quis algo, e o teu interior te mantém refém de uma inferioridade. Mas Deus nos trouxe aqui, e eu ouvi muito bem quando Netânia começou o culto dizendo que era uma noite de Deus renovar, tirar as cinzas e colocar a lenha, porque foi isso que ele me disse na minha casa, que era noite de renovar o seu coração, porque você pode ter perdido algumas coisas no seu entendimento, mas você acabou encontrando o propósito de Deus, e nele não há nenhuma expectativa que não seja considerada. Quando eu olho para trás, eu posso dizer: Senhor, obrigada pelos teus nãos. Eu posso dizer obrigada porque o Senhor não me deixou ingressar naquilo que eu achava que ia dar certo. E hoje continuo cuidando de pessoas, mas não na expectativa que eu formalizei sobre a minha vida, mas sobre aquilo que Deus tinha determinado para mim. E eu quero dizer para você nessa noite que esse é o chamado do Espírito Santo para todos aqueles que querem ser movidos por Ele. Porque o tema diz: movidos por um propósito que não é o meu e não é o seu. E mover-se sem um propósito é mover-se sem um destino. E a menos que você queira aventurar na sua vida, você vai pegar um carro e sair sem GPS, sem gasolina, sem destino, você vai por aí. Mas todos que têm uma direção, destino, têm um GPS, têm uma direção, sabe quanto vai precisar para ir, para voltar, sabe quanto vai demorar para chegar ao seu destino. E Deus não nos chamou para nos aventurarmos. Ele chamou sabendo o início e o término de todas as coisas. E eu quero dizer para você, ainda que lágrimas venham ao nosso rosto, ainda que a gente padeça por não ter uma realização pessoal, eu posso lhe assegurar que estar no centro da vontade de Deus traz um contentamento muito maior. Um contentamento que não tem cadeira, que não tem anel, que não tem chamado, não tem nada. Estar no centro da vontade de Deus é estar preenchido completamente pela direção do seu Espírito. A segunda coisa que nós vamos aprender aqui
é que propósito não se acha. Propósito, ele é descoberto numa busca contínua. E que você precisa estar alerta e àquilo que Deus vai trazendo ao seu coração. As primeiras coisas que Deus vai usar sempre serão palavras direcionadas que começam a queimar no teu peito. Nós temos uma necessidade muito grande que Deus fale conosco, chame-nos pelo nome, que coloque a mão na nossa cabeça e diga: é você mesmo. Mas tem horas que uma palavra direcionada, um louvor, sai do altar e começa a queimar no seu coração. E ali é o primeiro indício de que algo Deus está gerando ao seu respeito. Depois eu desconfio que ele comece a usar os profetas. E ele começa a falar sobre coisas que você não imagina nunca. Porque tem promessas que se cumpriram em minha vida que nunca eu iria acreditar que o Senhor seria capaz de fazer. Nunca acreditaria que Deus pegaria a família mais pobre de uma vila, a nona filha de um pai que bebeu tanto, que nunca teve um respaldo, que passou por tantas coisas na vida, mas que Deus salvaria aquele homem, daria para ele um título de pastor e daria para ele uma descendência que mesmo 20 anos após a sua morte, ainda deixou semente de serviço na casa do Senhor, ainda deixou semente de temor na casa do Senhor. Eu não imaginaria que Deus escolheria uma casa no fim da vila, a menor, que aqueles que estavam dentro via que estava fora, que não tinha alimento, que não tinha nem onde sentar, e ele diria: eu escolhi este lugar como centro da minha adoração, e aqui colocarei a minha presença. E anos se passaram, 30 anos se passaram, e a presença de Deus ainda está naquele lugar. E sei que com a pastora Daphne e o pastor Luciano foi da mesma forma. E eles estão vivendo ano a ano. E ainda não parou, porque hoje quando eu vejo Deus dizendo que vai alargar as tendas, que vai fazer, possa ser que alguém não creia, eu creio, porque eu sei a capacidade que o meu Deus, ele tem de realizar coisas impossíveis. Mas ele começa dizendo: aqui nem tem passaporte, vai voar para o outro lado do mundo. E se eu fosse você, eu já ia correndo, que é para dar tempo. Vou elevar o seu nome. Aí você fica pensando: aonde, como? Não sei, só creia. Acredite. Porque se dependesse de você, não era propósito dele, era propósito seu. E eu vim aqui nessa noite para dizer: nem todas as coisas estão debaixo do seu alcance, estão debaixo da sua visão, está debaixo do seu poder aquisitivo, mas todas as coisas estão debaixo da autoridade daquele que é o dono do ouro e da prata e que realiza todas as coisas. Mas seja sincero com você nessa noite, sincera. Você tem buscado o propósito de Deus para a sua vida? Você tem andado? Sabe que a palavra do Senhor diz, falando sobre dons, e propósito tem várias vertentes, mas a Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons. Eu até agora nunca conheci uma pessoa que está fazendo campanha pelos melhores dons. Eu nunca conheci. Pastor, olha, eu estou aqui, olha, 7 quarta-feira. 7 domingos buscando a palavra profética. Eu estou buscando o dom de profecia. Eu quero que Deus me use. Eu não conheço muita gente assim. Sabe por quê? Porque uma ferramenta chamada medo tem sido colocado nas nossas vidas. E você aprendeu que quem é chamado sofre. E você aprendeu certinho. E por medo de sofrer, a gente abandona o desejo de ter um destino, de ter um propósito.
Mas qual é o melhor? É sofrer realizando a vontade? Ou sofrer com uma vida vazia, perdida, desorientada, ao qual não tem nada desta terra que possa suprir? Eu conheço um irmão que, cansado, decidiu se mudar para o Rio de Janeiro. Vou viver uma nova vida. Vou viver uma nova expectativa. Vendeu tudo. Aqui não dá mais para mim. Chega. E as propostas foram tantas, tão coisa linda. E a prova dele disse: opa, vamos viajar de avião. A prova não ficou, embarcou junto. E quando ele chegou no Rio de Janeiro, tudo que ele vivia aqui, passou a viver lá. E as portas que eram fechadas aqui, se fecharam onde? Lá. E o resultado foi desfazer as malas e voltar. E glória a Deus por quem consegue voltar. Glória a Deus por quem discerne a hora de dizer: aqui não é o meu lugar, eu preciso voltar ao centro da vontade de Deus. Busque, deseje, queira. Eu não estou falando sobre cargos, eu não estou falando sobre responsabilidades ministeriais, mas eu estou falando de pessoas que encontraram o seu propósito e que são movidos por ele, e por causa deste mover, não abrem mão de nada, são conscientes daquilo que Deus tem para a sua vida. E a palavra do Senhor nos fala que este tipo de pessoa, ainda que se levanta o espírito do governador, Deus fala para ele: não deixe o seu lugar, não saia da posição, não abra mão daquilo que eu lhe confiei. E somente pessoas convictas podem fazer isso. Terceira coisa, o propósito nunca vai estar fora da sua vida, do seu coração, da sua mente. Propósito não é gerado no externo, propósito é gerado dentro de você. E eu poderia dizer que um dos sinais são as tuas habilidades, um dos sinais são os teus dons, mas eu quero te levar para outra vertente. Você vai perceber que uma das formas de descobrir o propósito de Deus para a sua vida é observar aquilo que o Espírito Santo incomoda dentro de você. Tem coisas que é um incômodo natural da gente, mas tem coisa que é um incômodo que o Espírito Santo começa a gerar na gente. E sabe para que ele gera esse incômodo? Para que você se torne uma resposta à necessidade que não é sua, não é da igreja, mas é de Deus. Vou te dar um exemplo. Passei um período da minha vida, ainda muito jovem, e quando tinha um pastor no altar, e ele dizia assim, no hebraico, esse termo quer dizer isso. Eu queria que ele me desse essa fonte. Eu queria saber qual era o livro. Eu queria saber de onde ele tinha tirado. Inúmeras vezes, não com um coração crítico, não. Mas eu ouvia palavras e aquilo começava a queimar dentro do meu coração. E quando eu ia para as Escrituras, eu começava a ter o entendimento: não é isso que quer dizer. Me lembro de um evento que nós estávamos e tinha levado o corpo de obreiro da nossa casa para aquela reunião. E o pastor abriu a Bíblia, um dos pastores abriu a Bíblia e ele começou a ministrar: você é nada, você é menos do que nada. Olhe para o seu irmão e diga: você é um nada, menos do que nada. E os irmãos tomam a dizer: você é nada, menos do que nada. E se Deus quiser dizer isso para a gente, Ele diz. Mas eu não conheço muito Deus dizendo isso para a gente. E eu comecei a ler o contexto.
E o contexto daquele capítulo era Deus dizendo aos ídolos que eles eram feituras de mão de homens e que diante deles, aqueles ídolos eram nada, eram menos do que nada, porque só havia poder no único e excelso Deus. Eu juntei os obreiros, eu digo, pelo amor de Deus, não foi Deus que disse isso não. Vamos corrigir aqui. E tantas outras coisas. E ao longo do tempo, o próprio Espírito foi gerando que não havia somente o desejo dele de palavras soltas, como me recordo de um culto que muito me marcou. O irmão abriu a Bíblia no livro do Apocalipse e disse, diga para o seu irmão, está feito. E todo mundo começou a dizer, estava escrito na Bíblia, está feito, está feito. Olhe para o seu irmão e diga, é hoje, está feito, e todo mundo está feito. E quando eu vi lá, estava assim, está feito. E o anjo desceu, matou a terceira parte, derrubou os peixes, matou. E eu comecei a entender que a Santa Palavra precisa ter um contexto, que nem tudo que é histórico vai dar certo para os dias de hoje. E eu não sabia que aquela menina tão nova, Deus estava chamando para que muito cedo fizesse um curso de teologia e passasse a amar a palavra do Senhor. E existem incômodos em você, quando, por exemplo, você sente no seu espírito que a igreja ore mais, que a igreja se engaje mais, quando há um desejo de você ver toda uma comunidade sendo tomada pelo poder do Evangelho. Outros Deus direciona para os jovens, há um desejo de jovens quebrantados. Outros Deus direciona para as crianças, há um desejo de ver crianças avivadas. Outros Deus vai dando projeto, e quanto aquilo não se cumpre, isso é um fogo consumindo dentro de você, e isso é o que Deus quer que você se torne resposta para essa necessidade. E não adianta, diante dessa necessidade, a gente começar a passar o bastão e começar a dizer, Senhor, mas isso aí diz respeito à liderança. Senhor, não. O seu projeto está nisso. Você vê pessoas sofrendo no meio da rua. Eu conheço pessoas que quando passa no meio da rua e tem alguém pedindo, para, conversa, se ajoelha, chora, pode não ter R$1, mas o coração geme, o coração sofre, porque pessoas chamadas para cuidar daquilo que também move o coração de Deus. Mas nós estamos correndo o risco de nos tornarmos insensíveis, ao ponto de dizermos, eu não tenho nada a ver. Não é comigo essa responsabilidade. E o Senhor está dizendo, sim. É com o corpo. Sim. É com a igreja. Sim. É com a noiva. Quantos que têm sido despertados por Deus para clamar pela nação, independente de A, independente de B, sendo despertados para adoração, para um clamor, para um tempo. Não feche os olhos para aquilo que está doendo em você. Não feche os olhos para aquilo que você ainda derrama lágrimas, dizendo, Deus, eu não quero que seja assim. Eu vejo um ideal do Senhor para esta área, porque você pode se cansar, você pode até muitas vezes querer tirar a mão, mas o teu propósito está aí. Deus te levantou como cura, Deus te levantou como aquele que está e aquela que está para corrigir. Sabe por quê? Porque quem gera essas dores como dores de parto em você é o próprio Espírito. E sabe o que é que Deus está fazendo? Ele está confiando que você resolva para Ele aquilo que Ele já confiou a você. O que é que incomoda o seu coração? Eu conheço a missionária que no tempo que o computador, para você ter acesso, era meia hora.
conectando assim umas barrinhas. Tinha que ter três negócios desse tamanho. E ela ia na minha casa. E sem nenhuma palavra pejorativa, ela dizia: minha amada, bota os meus filhos negrinhos para eu ver. Bota os meus negrinhos, que eu preciso dar um cheiro neles hoje. E eu ia lá, procurava qualquer vídeo que tivesse da África. E quando ela via aquelas crianças, ela começava a chorar. E ela começava a se abraçar com a tela. E ela começava a beijar. E ela dizia assim: logo, logo eu vou estar aí com vocês. Anos se passaram dessa promessa. E um dia os pés dela pisou lá. E ela fez uma obra excelente. Voltou alguns anos atrás porque teve malária 19 vezes. Mas ainda hoje ela diz: o meu trabalho não terminou. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu nasci para isso. Deus não a fez mãe. Não houve filhos do seu ventre, mas ela gerou um propósito e a dor deles não a incomodava para que ela só tivesse pena, mas a dor dela sobre aquela situação gerava um espírito intercessor, gerava um espírito de maternidade para que ela pudesse pagar o preço pela vida daquelas crianças. O que é que ainda faz você derramar lágrimas? Nós nos tornamos hábeis em julgar. Nada está bom, nada serve. Se fosse eu e tal. E o Espírito dizendo: eu procuro um na brecha. Andalabarassuri de candalabarasérgia. Pode ter muita gente fora do propósito. Mas se tiver um, ele vai fazer grandes coisas. Ele vai operar. Queridos, entenda aqui nessa noite. Você não pode se tornar uma resposta, uma solução para aquilo que você ignora. Muitas necessidades não são resolvidas, muitas questões não se tornam, não há resolução. Por quê? Porque tudo que você ignora permanece lá. Aquilo que toleramos não tem mudança. Mas é preciso que a gente diga outra vez ao Senhor: Pai, não me deixa ignorar aquilo que o teu coração está clamando, aquilo que o teu coração está objetivando. Há uma canção de um pastor Júdice de Oliveira, que essa canção diz assim: eu pedi ao Pai para conhecer o seu coração. E para minha surpresa, ele disse sim. E a canção continua dizendo: eu pensei que eu fosse explodir. Eu pensei que eu não fosse aguentar. Pois tanto amor assim eu nunca vi. Tanto amor assim eu nunca vi. O seu coração doía, o seu coração gritava: minha igreja, por favor, arrebentem as portas do inferno. Minha igreja, por favor, diga ao órfão que eu sou o pai. Minha igreja, por favor, diga aos povos que eu quero salvar, que eu quero restaurar. Queridos, enquanto estivermos envolvidos em nossas festas, em nossas celebrações, em aquilo que a gente já alcançou, em nossos projetos próprios, e não pararmos para ouvirmos o coração de Deus, continuaremos ignorando a necessidade dessa terra. E sabe o que é que a palavra diz? Que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Nessa hora, tua casa clama para que você se levante como resposta. Nessa hora, tua rua clama para que você se levante como resposta. Nessa hora, esse bairro clama para que você se levante como resposta. Nessa hora, o Brasil clama para que você se levante como resposta. Ainda que você não possa ir, mas os teus joelhos podem tocar o chão e dizer: Senhor, eis-me aqui para alcançar aquilo que dói e toca o teu coração.
nenhum processo de intercessão, nenhum processo de cura, nenhum processo de transformação, ele será apenas movido pelos sorrisos. Haverá momentos que a semente é a tua lágrima. E eu vim aqui nessa noite dizer, aquilo que você está pronto para desistir, é onde Deus está dizendo, regue um pouco mais com as suas lágrimas. Sabe por que dói? Porque faz parte. Se o meu irmão que está aqui, o jovem der um beliscão nele, eu não sinto. Porque o corpo dele está separado do meu. Mas se ele me beliscar, eu sinto. Porque a pele faz parte de mim. Quando nós estivermos conectados nesse corpo onde ele é o cabeça, nós vamos poder sentir as dores que ele sente. Nós vamos poder entender a urgência que o Espírito Santo tem. Eu não sei se você tem sensibilidade, mas eu sinto que esses últimos dias Deus é como se Ele estivesse sacudindo a igreja, dizendo, desperta, desperta, não há mais tempo, vamos. Há uma brevidade, há uma coisa acelerada. Eu tenho propósitos urgentes para poder realizar. E se você estiver nessa dormência, eu peço ao meu Senhor que desperte você hoje. Não dá mais tempo para você perder nenhuma oportunidade dada pelos céus. Quantos querem ser resposta para uma situação? Você tem certeza disso? Então eu quero te dizer, se prepare para chorar. E não uma lágrima de tristeza. Mas uma lágrima de quem está gerando frutos de mudança. Andalabarassuri de candalabarasséria. Lágrimas proféticas. Porque tem realidade que o Espírito está dizendo, não dá mais, não dá mais. Ele quer fazer algo. E ele quer se apropriar de você. A quarta e última coisa que eu quero compartilhar com você é que o teu propósito exige um tempo de preparação. E esse tempo de preparação, ele vem à base de algumas coisas. Primeiro, renúncia da sua própria vontade. É a primeira coisa. Quando você canta, venha o teu reino, você está dizendo, e saia o meu reino. Quando você canta, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, você está dizendo, e que já não seja mais a minha. E eu tenho certeza que pelo menos uma vez na sua vida você fez essa oração. E na hora que Deus começa a tirar o nosso eu, a gente começa a correr atrás. Não, Senhor, não era bem isso que eu queria dizer, não. Era, peraí. Renúncia do seu eu. Renúncia da sua vontade. Outra escola que o propósito nos faz passar é o do sofrimento. Porque o sofrimento diminui o nosso eu, o nosso ego. O sofrimento, ele nos torna habilitados para podermos ser participantes dos sofrimentos de Cristo, porque ele também sofreu. Olha o encorajamento que Paulo dá a Timóteo, na carta de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Sofre comigo, Timóteo, as aflições de um bom soldado. Olha que convite bom. A escola do aperfeiçoamento, do propósito, vai exigir muitas vezes abandono, solidão, perseguição, perdas. E você pode dizer, pastora, e ainda vale a pena? Vale. Porque tudo isso que for tirado, tudo aquilo que ficar pelo meio do caminho, só é tirado porque Deus sabe que você não precisava. Porque no cumprimento do teu propósito é o contrário. Tudo que você precisar, Deus vai prover. Não sabe falar, Ele capacita. Tem timidez, Ele tira. A enfermidade está presente, Ele controla. A porta está fechada, Ele abre. Até porque Ele é o interessado em fazer com que a palavra dEle, através da sua vida, se cumpra.
Sabe o que ele lhe disse? Isaías 43:13, que eu sei que você sabe, de cor. Vamos fazer um coral? Ainda antes eu sou, e ninguém há. Pronto. Operando ele, agindo ele, determinando ele, quem é que pode impedir? Forças do inferno podem? Forças humanas podem? Não. Nada prevalece diante do propósito que Deus já estabeleceu para a sua vida. Agora deixa eu dizer uma coisa para você e nós vamos orar. O diabo acredita muito mais no seu propósito do que você mesmo. Quando Deus usa alguém e diz para o outro, eu vou fazer assim, o diabo acredita, você não. Você fica pensando, Senhor, eu preciso de uma confirmação, eu preciso de uma direção, eu preciso saber se é isso mesmo. E a gente coloca tantas coisas. A partir de uma promessa liberada, começa ali uma tentativa do diabo. Não é para atingir você, é para atingir o propósito de Deus na sua vida. O diabo, ele sabe que um homem convicto do seu propósito, ajustado no aperfeiçoamento, fazendo todas as coisas para agradar a Deus, e essas coisas manifestando a glória dele, meu filho, é uma bomba. Ele sabe o que é uma mulher posicionada. Ele sabe o que é uma mulher convicta. Ele sabe o que é uma mulher fazendo todas as coisas para glorificar a Deus, seja no matrimônio, seja na maternidade, seja no ministério, seja na profissão. O diabo sabe o que é uma igreja, uma nação ajustada com um só propósito de manifestar a glória de Deus. Você acha que ele ficaria parado? E ainda tem crente que diz, eu não sei o que é que eu estou fazendo. É tanto levante, não sabe. É o ajuste do teu propósito. É todas as vezes que você vai caminhando para se apropriar da vontade de Deus, alguma coisa vem para te tirar do plano. Mas deixa eu liberar uma palavra sobre a minha e a sua vida, que essa não é a noite que ele vai conseguir. Essa não é a noite que os planos e os projetos dele darão certo, porque toda ferramenta preparada contra a minha, contra a tua vida, está sendo quebrada nessa noite. Toda língua maldizente está sendo anulada. Sabe o que é que a palavra do Senhor diz? Enquanto você tem a convicção que o inimigo trabalha, que o inimigo ronda, que o inimigo tenta. Sabe o que é que a palavra do Senhor diz? Salmo 27. Eis que não dormirá o guarda de Israel. Aleluia. Aquele que te protege, nem sequer tosquenejará. Ele guardará a tua entrada, ele guardará a tua saída. O sol não vai te molestar, nenhuma praga chegará sobre a sua vida. Ele guardará o teu destino, o teu desígnio. Aquele que te chamou é capaz, é suficiente, é soberano para mandar reforço, para mandar nessa noite providência, para mandar livramento e manter a sua vida de pé. E eu quero orar por você. Mas presta atenção. Eu sei que ao longo desses dias, Deus vai tratando como Ele quer. Mas hoje é específico daquilo que o Senhor determinou para essa noite. Pessoas que são conscientes do seu propósito. Não é a revelação, a oração de hoje não é para quem está nessa busca, nesse anseio. São pessoas conscientes. Mas que nem sei os motivos. Você e Deus sabe. Você hoje consegue dizer,
Eu sou essa pessoa que não tenho conseguido desenvolver o que Deus já me chamou para fazer. Talvez se eu lhe perguntasse, você dissesse, eu tenho medo. Talvez se eu lhe perguntasse, você dissesse, eu já fui ferido. Talvez se eu lhe perguntasse, você dissesse, eu tenho uma história por trás. Deus não está perguntando a sua história. A pergunta dele é, você quer cura? Você quer esse destino? Apesar de saber que tudo isso pode acontecer, mas você deseja aquilo que o céu já determinou para a sua vida, porque, irmão, ninguém que aborta o projeto de Deus vai chegar lá, não. O propósito de Deus inclui obediência, submissão a Ele. Você tem um coração rendido para dizer ao Senhor, eu conheço, Senhor, a tua vontade. Eu tenho me esquivado. E o Senhor preparou este último dia do congresso para dizer, você pode sofrer comigo? Você pode continuar derramando ainda umas lágrimas? Você pode ter paciência para ouvir o meu coração? Eu vejo pessoas assim, ó, com a mão fechada. E sabe o que é que o Espírito Santo vai fazer hoje? Ele vai abrir a tua mão. Porque tem coisas que você está segurando. E Deus me trouxe aqui para dizer, chegou o tempo de entrega. Andalabaraxuri decandalabaracéria. Deus me trouxe aqui para dizer, um tempo de entrega de 100%. Se você tiver essa convicção, vá ficando em pé aí no seu lugar. Porque nós vamos orar juntos nessa noite. Nós vamos clamar a esse Deus. Você se habilita nessa hora como uma resposta. Aleluia. Você se habilita para um destino nessa noite. Você se habilita para se tornar instrumento da direção do Senhor. Irmão, eu sei que todos não vão conseguir chegar aqui. Mas os que estão já aqui na frente, se aproximem do altar. Pode vir. Porque esse é o ato. Esse é o ato de fé. Pode encostar bem aqui. Aleluia. Feche os seus olhos. Se tiver como apagar a luz, isso. Abre as mãos aqui nessa noite, Espírito Santo. Abre os corações aqui nessa noite. Nenhuma reserva nós queremos nessa noite diante do Senhor. Espírito Santo, aqui estão as pessoas que entendem nessa noite, Pai, que já há um propósito liberado do Senhor para as suas vidas. E eu não sei quais são as situações que têm tentado fazer com que o teu povo não alcance esse propósito. Eu sei que cada um tem uma história aqui. Eu sei que cada um tem algo para contar ao Senhor. Mas eu quero te pedir agora que todas as nossas desculpas, nossas dores,
nossas feridas, nossos medos, toda decepção, seja deixado agora aos pés do Senhor. Quero pedir nessa hora que uma vez mais o teu povo que está aqui, não diante de mim, porque sou pó, sou cinza, não sou nada, possa ouvir o clamor do teu Espírito dizendo: deixe eu lhe usar, deixe eu completar a minha vontade. Dorabaia sorecandoraia sobre a fa. Queremos nos render nessa hora, Pai. Queremos nos render nessa hora. E que toda resistência seja quebrada aqui agora. Oh, todo medo, toda palavra que foi liberada sobre a vida deste povo precioso que está aqui, toda palavra que eles ouviram, que quem se envolve com a obra só tem perdas, é sofrimento. Sim, nós sabemos que o propósito tira muitas coisas, mas o propósito nos habilita a andar com o Senhor, a estarmos com o Senhor. Não há nenhum lugar que se compare com o centro da tua vontade. E nós nos rendemos a Ti agora. Oh, Espírito, que toda insensibilidade, coloca a mão no seu coração, você que está fazendo essa oração agora. Toda insensibilidade, que muitas vezes nós dizemos: não me envolvo mais, eu não quero mais isso, e o nosso coração vai se tornando insensível. Mas essa noite o Senhor falou que iria remover as cinzas, o Senhor falou que tiraria o velho, o Senhor falou que acenderia uma outra chama. E eu quero te pedir agora, onde está um coração que estava insensível, endurecido, sem sentir a tua graça. Oh, meu amigo Espírito Santo, comece a renovar agora, que lágrimas possam descer do nosso rosto, dizendo: eu quero ser uma resposta. Queremos sentir como o Senhor sente, Abba. Eu te chamei. Queremos ver com os teus olhos, Abba. Eu te chamei. Queremos que o Senhor confie em nossa vida para realizar o teu querer e a tua vontade. Nos rendemos a Ti nessa hora, Senhor. E onde há um coração sincero, um coração quebrantado, nós liberamos cura agora em nome de Jesus. Cura agora em nome de Jesus. Cura agora em nome de Jesus. Restituição da graça, restituição do fervor, oh, restituição da alegria. Das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Oh, se derrame na presença do Senhor. Do passado, meu Deus, apesar das desilusões, eu te chamei. Te chamei, que sempre chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar.
eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Se eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia, e onde eu te mandar, tu irás, tu mirarás, e eu te encherei, eu te encherei. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nos habilita, Senhor, para o centro da Tua vontade. Quero te pedir nessa hora também por aqueles que pedem, Senhor, para ter uma visão clara daquilo que o Senhor chamou. Não deixa que o engano chegue, não deixe que nada possa roubar aquilo que o Senhor já determinou. Libera os teus anjos, Senhor, nessa noite. Libera os teus anjos. Libera os teus anjos. Libera os teus anjos. Trabalhando pelo teu filho. Há guerras que ele não pode vencer. Há pelejas que sozinho ele não pode. Mas nessa noite eu te peço reforço. Porque o Senhor sabe que ele precisa do teu reforço nessa noite. E eu te peço nesta hora tudo aquilo que estava impedindo a caminhada do teu filho. Um coração de paternidade que o Senhor deu a ele. Uma visão, mas que as trevas têm tentado ofuscar. Eu te peço agora força, Espírito Santo, que o coração dele seja incendiado, que ele possa ouvir mais uma vez a sua voz. Senhor, as situações nos mostram que não vale a pena, mas Tu és o galardão dele. Tu és o galardão dele. E eu te peço nessa noite esse refrigério, para que ele avance, para que ele avance, para que ele avance. Tudo que leva o nome dele nessa noite, que esteja guardado pelas mãos do Senhor, e não a ação das trevas prevaleça, mas o Senhor resplandeça sobre a vida dele. Oh, nós oramos por uma juventude ousada, nós oramos por uma juventude incendiada, nós oramos, Senhor, por pessoas comprometidas com o seu propósito, e que nada seja suficiente de roubar a sua glória. Oh, nada seja capaz de impedir aquilo que o Senhor já determinou. Que haja firmeza, que haja convicção, que haja um quebrantamento sobre a vida da tua filha. Espírito Santo de Deus, que ela seja resposta para este tempo, que ela seja como flecha que não erra o alvo. Oh, não deixa que numa situação das trevas possa tirar a convicção que o Senhor já colocou. O
o amor que está dentro do seu coração. Pai, que ao final deste congresso a tua filha possa seguir mais firme, mais convicta. Visita suas emoções agora e dá da tua graça, da tua soberania. Oramos nessa hora, Senhor. Oramos nessa hora para que possamos ser resposta para este tempo. Queremos nos mover em Ti, Senhor. Queremos nos mover em Ti. Queremos nos mover em Ti. Queremos nos mover em Ti. Queremos nos mover em Ti, Senhor. Queremos nos mover na sombra da Tua graça. Oh Espírito Santo de Deus, continua trabalhando neste ambiente, Espírito Santo. Continua desfazendo, Espírito Santo, tudo aquilo que se opõe à Tua presença. Oh, que a nuvem da Tua glória venha sobre as nossas vidas. Continua aperfeiçoando a boa obra que o Senhor já começou. Queremos nessa noite dizer: Senhor, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o amado da nossa alma. Tu tens zelo por nós, Senhor. E como é bom saber que o Senhor nos escolheu. Não há nada em nós que pudesse atrair a Tua glória. Não há nada em nós que pudesse atrair o Seu olhar. Mas com um olhar tão poderoso, com um olhar tão glorioso, o Senhor nos atraiu. E é por isso que estamos aqui, Senhor. E nessa noite nós tributamos ao Teu nome todo louvor, toda majestade. Levanta suas mãos, você que está aqui comigo, e agradeça ao Senhor por esse toque. Agradeça ao Senhor por essa graça liberada. Diga: Senhor, unge as minhas mãos, unge a minha mente. Onde quer que eu possa ir, que eu me torne resposta. Queremos bendizer o Teu nome, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Você pode abraçar uma pessoa. Se você é uma mulher, procure uma mulher. Dê um abraço aí bem forte, sustente. E libere palavras de encorajamento no final deste congresso. Você, meu irmão, procura um homem aí e libere uma palavra de encorajamento. Você que está aí no meio da igreja, faça isso também. Libere uma palavra de encorajamento agora. Você que está talvez aí pela internet, seja encorajado no Senhor também. Oh, louvado seja Deus nessa hora. Libere uma palavra aí agora. Diga: logo, logo não estaremos mais aqui, mas estaremos na presença do Senhor. Oh, aleluia. O rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Oh, glória a Deus! Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, Faça um coral para o Senhor. as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Eu verei, cante. Eu verei o grande rio da vida, claro.
o meu mestre querido. Vamos formar um lindo coral e cantar. Não há mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. Seu corpo enfim não haverá mais noite ali. Nós veremos o nosso Rei, nosso amado Jesus. E tocarei seu corpo enfim. Cante. As nações e as portas jamais se fecharão. Cante. A cidade de jaspe é o seu muro. Além do rio. Vamos, vamos! Norte, show!